Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia a todos. Declaro então aberta a reunião presencial da audiência pública número 1 de 2025. E antes eu gostaria aqui de fazer alguns cumprimentos, cumprimentando o diretor de Regulação Econômica e Financeira da ARP, Frederico Arthur Maranhão, seja bem-vindo. Diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, Saulo Cabral. O diretor administrativo da FIEP, Dr. Sebastião Pontes, a quem eu agradeço pela cessão do espaço para que possamos hoje fazer essa audiência pública importante no processo de revisão tarifária da Neoenergia Pernambuco. O gerente de Relações Industriais da FIEP, Dr. Abraão Rodrigues. O presidente do Conselho de Consumidores da Neoenergia Pernambuco, o senhor José Carlos Medeiros. Como agradeço a participação de todos presentes hoje. Conforme disposto no site da ANEEL, desde o dia 5 de fevereiro de 2025 e publicado no Diário Oficial da União, nesta mesma data do corrente ano, a ANEEL tem a satisfação de recebê-los para participar da presente reunião, que tem como objetivo obter subsídios para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica de 2025 da Neoenergia Pernambuco, a vigorar a partir de 29 de abril de 2025. Da mesma forma, eu agradeço a participação da mídia por parte das rádios, Rádio Recife FM, Rádio Nova Brasil FM, Rádio Jornal 90.3 FM, dos jornais TV Globo, Recife, Folha de Pernambuco, Diário do Nordeste, Rádio Folha de Pernambuco, Movimento Econômico. E também destaco que para ampla publicidade foram enviados avisos semanais por e-mail para autoridades, associações, cooperativas e sindicatos. E foram enviados nos dias 14, 21 e 28 de fevereiro e nos dias 7 e 11 de março de 2025. Além disso, foram afixados cartazes nas dependências da Neoenergia Pernambuco. Não obstante, destaco a participação das autoridades aqui presentes e fico grato pelo atendimento ao convite feito pela ANEEL. Essa audiência pública está vinculada à consulta pública número 4 de 2025. E convido então a todos, para que em posição de respeito, possamos ouvir o hino nacional brasileiro. A mesa diretora desta reunião é composta pelos seguintes membros. Por mim, Fernando Mosna, diretor da ANEEL e presidente desta audiência pública.
senhor Frederico Arthur Maranhão Tavares de Lima, diretor de Regulação Econômica e Financeira da ARF, senhor Charles Lenza, analista superior da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEEL, Fernando Soares, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo da ANEEL e secretário da audiência. Para a nossa reunião, contamos, por parte da agência, com a presença do corpo técnico e diretivo da Casa nesta manhã, tudo para trazer o conforto necessário e as informações sólidas do processo de revisão tarifária da ANEEL Energia Pernambuco. Com isso, queremos, dentre outros pontos, afirmar o compromisso que temos com as justas expectativas da sociedade para a audiência de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL que auxiliam na realização desta audiência pública e aqueles que promovem o cálculo das tarifas da ANEEL Energia Pernambuco possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e com o interesse público. Qualidades necessárias afetam a todos nós, servidores públicos. Vale pontuar que a equipe, além de toda expertise e compromisso com os ditames legais, mira, sobretudo, na satisfação dos consumidores de energia elétrica. Enxergo esse mesmo comprometimento em cada um dos senhores e senhoras, consumidores de energia elétrica, que hoje estão aqui dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando essa audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares, que são preliminares, obtidos no processo de revisão tarifária da ANEEL Energia Pernambuco, e também coletar as contribuições de todos os expositores visando ao aperfeiçoamento do processo. É importante ressaltar também que a revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei. Essa ação visa estabelecer o equilíbrio econômico e financeiro da concessão, com definição de custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária da ANEEL Energia Pernambuco teve início há vários meses, compreendendo, entre outras coisas, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária de todas as informações requeridas, a elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação da proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, manifestação do Conselho de Consumidores da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas de revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como contribuições que foram enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou correio até o dia 21 de março, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas serem efetivamente aplicadas. Esta reunião presencial vai obedecer os seguintes procedimentos. Primeiro, a apresentação de vídeo institucional da ANEEL, intitulado "Você sabe o que está pagando na conta de luz?" Fala do diretor de Regulação Econômica e Financeira da Agência Reguladora do Estado de Pernambuco, ARP, senhor Frederico Maranhão. Na sequência, a apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, que vai ser conduzida pelo analista Charles, a apresentação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da ANEEL Energia Pernambuco e a manifestação de cada expositor inscrito, que terá o tempo de 5 minutos. Temos a previsão dessa reunião ir até meio-dia, mas caso seja necessário, ficaremos aqui o quanto for preciso. Assim, solicito por gentileza que seja apresentado o vídeo institucional da ANEEL. Você conhece todos os itens que são cobrados na sua conta de luz? A tarifa de energia elétrica que você paga todo mês é formada por vários custos: o de geração de energia, de transporte da energia até a sua casa e também custos que cobrem políticas públicas, chamados de encargos setoriais. Além desses, temos os impostos federais e estaduais ou distritais. Também pode ser incluído na sua conta de luz o custo da iluminação pública, aquela dos postes que iluminam a sua cidade. Mas nesta série de vídeos, vamos falar apenas de uma parte dos custos, os subsídios que são custeados por estes encargos. Eles não são criados pela ANEEL, e sim por meio de leis no Congresso Nacional. Eles são recolhidos por meio da conta de luz e repassados aos cofres públicos para implementar políticas públicas. De maneira simplificada, podemos dizer que política pública é um processo com etapas e regras
que o Congresso Nacional ou o governo federal cria com o objetivo de resolver algum aspecto social, econômico ou criar incentivos para determinados grupos da sociedade. Alguns exemplos dessas políticas públicas para o setor de energia elétrica são a tarifa social de energia, benefício que é concedido aos consumidores que se enquadram em programas sociais do governo federal, e descontos nas tarifas de consumidores para uso na irrigação e para aqueles que compram energias de fontes incentivadas, aquelas que ajudam a diversificar a matriz energética brasileira. Mas o dinheiro necessário para implementar uma política pública tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, todos os consumidores de energia elétrica contribuem financeiramente com uma parcela mensal para esses subsídios. Cabe destacar que os consumidores faturados pela tarifa social não pagam essa parcela nas suas contas de luz. Para dar transparência às suas atividades e garantir o direito dos consumidores à informação, a ANEEL desenvolveu o subsidiômetro, painel que mostra todos os custos dos subsídios utilizados para compor o valor das contas de luz que os consumidores pagam pela energia elétrica que consomem. Para informações detalhadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do subsidiômetro. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando. Bem, dando continuidade, eu queria apenas destacar o quanto é importante a sociedade como um todo tomar conhecimento dessa ferramenta que é o subsidiômetro, porque cada vez mais na conta de luz do consumidor de energia do Brasil inteiro, a presença percentual dos subsídios tem aumentado. E o subsidiômetro ele demonstra de modo muito claro como que cada um dos subsídios ele está na conta de luz do brasileiro e em qual quantidade. Eu sou relator do orçamento da CDE desse ano, de 2025, e já na abertura da consulta pública já está posicionado que o orçamento desse ano vai ser superior a 40 bilhões de reais, 40,5 bilhões de reais. Então já estamos também superando uma barreira psicológica de que os subsídios já superam, pelo menos na etapa de abertura da consulta pública, 40 bilhões de reais. Essa ferramenta do subsidiômetro ela dá visibilidade para o consumidor onde que esses subsídios eles são alocados. Então eu destaco aqui a importância para todos aqueles que tiverem interesse para poder entrar no site da ANEEL e tomar conhecimento dessa ferramenta. Nesse momento, passo a palavra para o diretor de regulação econômico-financeira da Agência Reguladora de Pernambuco, ARP, o senhor Frederico Maranhão. Obrigado, Roger. Bom dia a todos. Obrigado, Rosna. Cumprimento o nosso diretor relator Fernando Mosna, os demais integrantes da mesa, Fernando Soares, Charles Alexandre Rocha, a presidente em exercício da ARP, que está ali nos prestigiando, Lara Montarroio, meu amigo Zé Carlos, de tantos desafios passados, e nosso presidente Saulo Cabral, presidente atual da Neo Energia Pernambuco, que foi minha casa durante 28 anos, junto com o nosso amigo Zé Carlos, nosso Sebastião Pontes, diretor da FIEP, que gentilmente cedeu espaço para a realização dessa audiência, demais autoridades, amigos. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite atencioso da ANEEL em participar de forma compartilhada desta audiência para deliberar sobre um tema tão importante que é a revisão tarifária da Neo Energia Pernambuco. Eu tenho que me policiar para não chamar CELP. E eu, como passei 28 anos lá se chamar, estarei perdoado. A audiência pública da revisão tarifária de uma das maiores empresas do Estado, que é a CELP. A ARP tem competências, é uma agência multissetorial que trabalha em convênio, hoje o convênio é chamado de metas programáticas. Me ajuda aí, Morna. São vários segmentos que são tratados em comum, em apoio. A ARP apoia a ANEEL nessa empreitada de regulação. Hoje nós temos um convênio, um contrato de programa. Eu estava tentando me lembrar e o
processamento estava multiprocessamento aqui agora. E temos um contrato programa da Superintendência de Fiscalização Técnica, que atua em geração e atua em distribuição. Enfim, a ARP é uma agência multissetorial, talvez a mais multissetorial do mundo, trabalha com regulação de saneamento, de gás canalizado, de rodovias, terminais rodoviários, e OS e OCIPs, enfim. E trabalhar junto com a ANEEL é muito gratificante e é também um desafio, porque a ANEEL é uma agência premiada nacionalmente, internacionalmente, onde fiz grandes amigos, desde sua constituição em 1996, tendo começado a funcionar em 97, a memória, se não me trair, me lembro de Zé Carlos Ábido, Zé Mário Ábido, Gerson Kelma, Romeu Donizete, André Pepitone, enfim, a memória está me traindo aqui. Bom, enfim. É interessante comentar sobre a atividade de regulação, que é uma atividade extremamente bem trabalhada, bem produzida e muitas vezes mal compreendida. As agências ficam em exposição negativa, muitas vezes incompreendidas pelo seu trabalho. Não é um trabalho fácil. Para quem se lembra daquela figura do triângulo equilátero, onde você tem nos 3 vértices os principais elos de ligação com o trabalho das agências, ou seja, o poder concedente, os consumidores e os prestadores de serviços concessionários. Eu identifiquei nos meus muitos anos de regulação, quase 18 anos, 13 anos na ARP, 5 anos em SUAP, identifiquei uma velha máxima que eu gosto sempre de reproduzir. As agências reguladoras, a forma de você aferir se o seu trabalho está bem feito é quando fica expressada, Fernando Soares, quando fica expressada uma leve insatisfação dos vértices desse triângulo. Se você tem o poder concedente satisfeito e elogiando o trabalho da agência, tem alguma coisa errada. Se você tem os consumidores elogiando o trabalho da agência, que às vezes atua como um PROCON em determinadas agências, tem alguma coisa errada. E se você tem um concessionário elogiando a agência, também tem alguma coisa errada. Então, a forma de aferir se o trabalho da agência está sendo bem sucedido é ter essa leve insatisfação manifestada por esses protagonistas que representam os vértices do triângulo de regulação. Bom, enfim, eu gostaria de agradecer mais uma vez o atencioso convite da ANEEL e colocar em sintonia com a nossa presidente em exercício, a ARP à disposição para apoiar do que for necessário, dar sequência ao procedimento que está sendo tratado aqui. Mosna, uma coisa importante é que o nosso contrato de programa, que eu esqueci a titulação no início da minha fala, ele já foi bem mais amplo, com abordagem bem maior e com muitos mais recursos. E toda a sociedade brasileira tem acompanhado e identificado a situação de cortes no orçamento das agências, a situação de contingenciamento, e esse convênio ele já foi bem mais pujante. O orçamento tinha um valor bem maior e hoje nós estamos reduzidos ao orçamento da Superintendência de Fiscalização Técnica na área de geração e na área de distribuição. E uma coisa que é importante resgatar é que nós tivemos, e algumas agências ainda têm, não sei se a agência em São Paulo, no Rio,
dentro desse contrato de programa, um segmento de apoio à regulação econômica. Então, a diretora Agnes esteve fazendo uma visita recentemente à ARP e nós lembramos isso. E lembramos não como uma cobrança, lembramos como um ponto de reflexão. Alguma coisa que pode ser feita uma reflexão e que em momentos futuros, onde a parte orçamentária esteja mais aliviada, esse protocolo de entendimento do contrato de programa possa ser retomado. Porque a agência está aqui, local, conhece os problemas com mais precisão, conhece os problemas por estar no ambiente da concessão, e eu findo minhas palavras colocando esse ponto para que seja feita uma reflexão. Bom, no mais, agradeço e retorno a palavra ao nosso diretor relator, Fernando Mosna. Muito obrigado. Bem, agradeço as palavras do diretor Frederico Maranhão, da ARP. Tenho certeza que tem um conjunto de contribuições que podemos analisar conjuntamente em outra oportunidade e podemos marcar e cuidar de, eventualmente, levar adiante essas contribuições. Mas aqui eu penso que nós podemos nos resumir a tratar da revisão tarifária da CEL Energia Pernambuco, porque eu acredito que o propósito aqui é cumprir não só a formalidade, mas o aspecto importante de dar a possibilidade de todos da sociedade de buscarem influenciar na tomada de decisão da agência. Então, quando eu retornar a Brasília, entrarei em contato para que nós tenhamos a chance de conversar a respeito desse tema. Eu recebi aqui a informação que o senhor Sebastião, diretor da FIEP, ele desejava fazer uma fala de boas-vindas. Então, antes de iniciar a apresentação técnica da nossa superintendência, eu vou transmitir a palavra e então voltamos ao nosso rito normal de condução da audiência pública. Bom dia, senhoras e senhores aqui presentes. Gostaria desse início de fala complementar as pessoas aqui que eu vou nominar. Fernando Mosna, presidente aqui da audiência, da mesa, diretor da ANEEL e presidente da audiência que eu falei. Frederico Maranhão, diretor econômico financeiro da ARP. Charles Alexandre Rocha, analista superior da superintendência da ANEEL. Fernando Soares, analista administrativo da superintendência da ANEEL. Saulo Cabral, diretor-presidente da ANEEL Energia Pernambuco. José Carlos Medeiros, presidente do Conselho de Consumidores da ANEEL Energia Pernambuco. E Lara Pinheiro, diretora administrativa financeira da ARP. Senhoras e senhores aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos. Esse é um tema de muita importância aqui para a casa, haja vista que é de sabedoria de todos, e o custo da energia para a indústria é um peso muito grande. Então, nada melhor do que ser discutido em audiência pública na casa da indústria. Então, nos sentimos muito honrados de ceder o espaço e, ao mesmo tempo, também dar algum tipo de contribuição. É com grande responsabilidade que a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco cedia e participa dessa audiência pública promovida pela ANEEL. O tema que nos encontramos aqui hoje, a revisão tarifária da ANEEL Energia Pernambuco, é de extrema relevância para o setor produtivo e para toda a sociedade pernambucana. A proposta de redução média de 3,18 nas tarifas de energia e uma redução mais expressiva de 10,18 para os consumidores de alta tensão é um avanço significativo. Esta redução impacta diretamente o setor produtivo, motor essencial do desenvolvimento econômico do nosso Estado. A energia, como eu falei agora há pouco, é um importante e custoso insumo, representando aproximadamente 40% dos nossos gastos de produção para as indústrias. Com custos energéticos mais competitivos, conseguimos fortalecer a produção local e atrair mais investimentos, que esse é o propósito de
todos nós. No entanto, é fundamental que a transparência e o equilíbrio regulatório continuem orientando esse processo. Precisamos garantir que a tarifa de energia em Pernambuco reflita de forma justa os custos e os ganhos de eficiência do setor elétrico, garantindo previsibilidade para o planejamento industrial. A FIEP seguirá atenta e participante nesses debates, buscando sempre um ambiente de negócio mais favorável para todos nós aqui que fazemos as nossas indústrias funcionarem e gerar emprego. Agradeço a ANEEL pela abertura ao diálogo e reforço o compromisso da indústria através da nossa FIEP com o desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, Sr. Sebastião. Agradeço novamente pela cessão do espaço. Dando continuidade à nossa audiência pública, eu vou passar a palavra para o Charles, que é analista da superintendência que cuida da parte de tarifa, e ele vai fazer uma exposição em que exibe a metodologia utilizada nesse processo de revisão tarifária e também qual que é a prévia, qual que é a estimativa de abertura do valor da revisão tarifária da energia Pernambuco. Por favor, Charles. Muito bom dia a todos. Como o diretor Fernando Mosna anunciou, eu estava sentindo... Obrigado. Vou fazer aqui a apresentação da revisão tarifária periódica da Neoenergia Pernambuco. Antes de passar para os números do processo, eu vou apresentar esses primeiros números aí do setor elétrico. O setor elétrico está com a capacidade instalada de 190 gigawatts, sendo 86% da fonte renovável, uma rede básica de em torno de 779 mil quilômetros, possui 51 concessionárias de energia e 52 permissionárias, uma carga máxima de 86,5 gigawatts, 88 milhões de unidades consumidoras, e já atingimos aí a 99,8% de universalização. Esses números podem não estar atualizados, mas assim, os números são dessa ordem de grandeza. Passando aqui para a governança do setor elétrico, temos aí, como foi falado aí no vídeo institucional, temos as políticas setoriais, que são aí instituídas pelo Congresso, Presidência, conduzida pelo Ministério de Minas e Energia. Temos no nível de regulação e fiscalização a Agência Reguladora de Energia Elétrica, assim como os conselhos de consumidores. Já no nível operacional, temos o Operador Nacional do Sistema, que ele coordena e controla a geração e transmissão, os agentes de geração, transmissão, distribuição e comercialização, a Câmara de Comercialização de Energia, que registra todos os contratos de compra e venda e faz a liquidação desses contratos. E no nível de planejamento temos a empresa de pesquisa energética. Bom, o caminho da energia até chegar ao consumidor. É parte de uma geração de diversas fontes, essa energia gerada e transportada por um sistema de transmissão. Adicionalmente, a gente tem os encargos, que essas parcelas, quando somadas, compõem o que a gente chama de parcela A, que é a primeira composição da tarifa de energia. Depois passamos para o sistema de distribuição, que é o sistema que a concessionária detém a concessão, a atividade própria da empresa, que a gente denomina de parcela B. Somado a essas parcelas, nós temos o tributo e chegamos à tarifa final, que é cobrada ao consumidor. O processo de revisão tarifária ele visa o equilíbrio econômico-financeiro e, de um lado, cobrir os custos eficientes da concessionária, assim como estabelecer o retorno sobre o capital investido. E, por outro lado, a concessionária deve prestar um serviço de qualidade e cobrar por esse serviço uma tarifa justa. Tem um erro nesse slide que eu acho que não foi trocado a apresentação, mas a revisão tarifária da Neoenergia ela é realizada a
a cada 4 anos, tá? Isso aqui é um slide de um contrato novo. No caso da energia, o contrato é um contrato antigo. O processo de revisão ele visa o reequilíbrio da parcela B e o reajuste da parcela A. A remuneração dos investimentos e custos eficientes incentiva a eficiência e qualidade do serviço e o compartilhamento de ganhos de eficiência. A gente vai ver aqui o fator X. O fator X ele faz esse compartilhamento dessa eficiência, desses ganhos de mercado. A gente vai ver mais para frente como é composto esse fator X. Nos processos de reajuste tarifário, que é realizado num ano que não tem revisão, ou seja, nos próximos 4 anos, tanto a parcela A como a parcela B são reajustadas. Tá? No processo de revisão, a parcela B é calculada. Temos também o reajuste tarifário extraordinário, que é realizado em qualquer tempo, a pedido da concessionária, e quando houver um fato relevante, que não tenha sido provocado por vontade da concessionária, né, e assim desequilibrando o contrato. Bem, agora aqui a gente passa para os números do processo presente. Esses são os números que foram propostos para essa fase de contribuição pública. Temos a contribuição da parcela A com um total de 1,78%, contribuição da parcela B com 3,40%, financeiros com menos 8,36%, o que resulta no efeito médio de menos 3,18%. A gente observa nessa tabela ao lado que esse efeito não é igualmente percebido pelos consumidores, né? Depende muito do subgrupo em que esse consumidor está enquadrado, assim como a modalidade também que esse consumidor está contratado. Então, os custos eles são alocados por subgrupo e esses custos são ponderados pelo respectivo mercado desses subgrupos. Por isso, essa diferença de efeitos. A gente tem, nesse processo de revisão, uma nova estrutura tarifária que alocou menos custos para o subgrupo A, por isso esse efeito de menos 11,77%. Falhando a vista aqui. E também temos uma contribuição muito grande da quitação das contas Covid escassez, e aí atingindo a tarifa de energia, a TE, que são beneficiados os consumidores cativos. E aí a gente tem aí o grupo B, com esse efeito de menos 1,04%. A tarifa B1 residencial, foi calculado em R$ 737,57 o megawatt-hora. Bom, vamos agora ao detalhamento das componentes da parcela A. Nos encargos setoriais, a gente tem destaque para a CDE Uso, com um efeito de mais 1,75%. Como o diretor Morza falou, essa cota está em consulta pública, ela tem aumentado. Um outro encargo que contribui para esse aumento é a CDE Eletrobras, com mais 0,56%. Aqui muito por conta da cota que está sendo considerada nesse processo, que é a cota zero. Em relação ao processo de 24, foi uma cota negativa, por isso esse efeito positivo. Por que não foi considerada cota nesse processo? Porque os recursos, né, os recebíveis da Eletrobras, eles foram destinados para a quitação das contas Covid e escassez. Vocês vão ver mais para frente que esses itens eles entram no processo como financeiro negativo, quitando esses encargos Covid e escassez. Já no item de transporte, temos a contribuição de rede básica e rede básica fronteira em menos 1,08%, muito por conta das novas tarifas de uso do sistema de transmissão. E a outra componente, energia, impactado aí pelos contratos de compra de energia no ambiente regulado em mais 0,79%, e o fim do contrato bilateral com a Termo Pernambuco, que fez essa redução aí, esse efeito aí de menos 0,7%.
Bom, a energia requerida. A concessionária ela precisa comprar energia para atender o seu mercado, para dar conta, né, vamos dizer assim, para suprir as perdas técnicas do sistema de transmissão e distribuição. Essas perdas técnicas são perdas inerentes aos sistemas e, adicionalmente a isso, as perdas não técnicas, né, que é devido a furto, a adulteração de medidor, erro de medição. Né? Então, tudo isso somado é um montante de energia a ser requerida no processo. Passando para as perdas elétricas, nós temos nessa fase a estimativa de 9,2%. É uma estimativa feita por meio de simulações que considera as características da rede elétrica. Então, essa perda técnica está estimada em 9,2% sobre a energia injetada. Passando para as perdas não técnicas, elas são definidas pela metodologia de comparação. Aqui se procura comparar empresas de porte equivalente e regiões concessionárias que são regiões com índices de complexidade geográfica e socioeconômica semelhante. Então, aqui, por essa comparação, se estabelece uma concessionária benchmark e o valor estabelecido aqui em 13,97% sobre baixa tensão faturada. Para 2025, esse percentual ele deve se manter até o final do ciclo em 13,97%. Bom, os itens da parcela B. A composição da parcela B ela é composta da seguinte forma: tem os custos operacionais, que correspondem aos custos de manutenção, pessoal, serviços, tributos, e o custo de capital. O custo de capital ele subdivide-se em depreciação, que se recompõe o ativo que atingiu o final da sua vida útil, a remuneração do capital, que é o rendimento proporcional ao montante de recursos financeiros investidos, e as anuidades, que são investimentos de curto prazo, exemplo de veículos, equipamentos de informática e escritório. Os números da parcela B aqui. Custos operacionais, efeito de 0,33%. Ele é definido por uma metodologia comparativa. Aqui se estabelece uma faixa de eficiência desses custos operacionais entre as diversas distribuidoras. E no caso da Neoenergia Pernambuco, verificou-se que os custos operacionais hoje existentes na tarifa eles estão abaixo do limite inferior dessa faixa. Por isso, aqui é definida uma trajetória para que em direção a esse limite inferior de eficiência. Passando para os 3 itens que são impactados pela nova base de remuneração regulatória, com um total aí de 4,19%. Temos as anuidades em 0,39%, a remuneração 2,82%, impactado pela base líquida e a depreciação em 0,98%, impactado pela base bruta mais a taxa de depreciação. E os outros componentes com contribuição de menos 1,12%, totalizando 3,4% o efeito da parcela B. Como eu falei lá no início, aqui o fator X compartilha os ganhos de eficiência. Neste processo de revisão, a gente fixa os componentes T e PD, enquanto o componente Q vai ser calculado anualmente. Nos processos de reajuste tarifário, esse Q vai ser calculado. Então, nos reajustes, você atualiza a parcela B pelo índice inflacionário, que no caso aqui é o GPM, descontado do fator X. Bom, as componentes do fator X, PD, ficou em 0,68%, isso significa compartilhamento de custo de ganho de mercado junto ao consumidor. A trajetória do custo operacional, como eu disse, é uma trajetória de menos 0,96%, é uma trajetória que vai levar os custos operacionais ao limite inferior da faixa de eficiência. E a componente Q, calculada em menos 0,35%, que significa que a concessionária tem atendido aos índices de qualidade. Então, aqui está o fator X, é a soma dessas componentes. Em relação aos componentes financeiros, eles têm vigência de 12 meses, ou seja, eles entram na tarifa para o próximo ciclo.
Que financeiros são esses? Então, os financeiros ordinários, a gente tem aqui a CVA, que é a diferença de custo previsto e realizado, e a neutralidade, que ela faz vamos dizer, a compensação, né, em relação à variação de mercado. E os custos que não são ordinários, né, os custos extraordinários, que são muitas vezes custos não considerados no processo anterior, então eles entram como financeiro, talvez algum ajuste, até mesmo alguma correção do processo anterior. E assim como as ações governamentais de mitigação de efeito tarifário também entram como financeiro. Os financeiros desse processo, destacando aqui a CVA, com menos 2,25%. Nesta fase, a CVA é estimada pela empresa, né? A empresa informa. Na fase final, a ANEEL irá calcular esse percentual, né? Esse resultado, e vale destacar aqui que depende muito das condições hidrológicas, então é uma variável muito sensível. Esse impacto ele pode variar significativamente por conta dessa sensibilidade. A reversão dos créditos PIS/COFINS está impactando em menos 1,65%, devido aqui ao saldo que tem de compensação, mais a previsão para o próximo ciclo, né, a previsão que a concessionária tem de compensar no próximo ciclo. Já está sendo considerado nesse processo. E aqui, como eu falei lá na questão da CDE Eletrobras, que a cota é zero, por conta dos recursos terem sido destinados à quitação da conta Covid, medida provisória 1212 de 2024, impactando o processo em menos 1,89%. Esses valores aqui, tanto a conta Covid como conta escassez, eles são equivalentes aos encargos econômicos, então eles anulam os encargos econômicos. Tá? E o total aí do impacto de menos 4,88%. A composição da tarifa com tributos, temos aqui destaque a maior participação em energia, com 32,5%, seguido dos custos de distribuição em 26,7%, e depois dos tributos, 21,8%. A reunião de diretoria que deliberou o processo para abertura de consulta pública ocorreu em 4 de fevereiro. Em 5 de fevereiro iniciou o processo o período de contribuição. Estamos aqui realizando a audiência pública. Dia 21, finda o período de contribuição. 22/4 é a previsão, está prevista a reunião para homologação do processo final, do resultado final. Em 29 de abril, início da vigência das novas tarifas da energia Pernambuco. Aqui eu termino. Muito obrigado. Muito obrigado, Charles, pela apresentação, pela clareza, pela exposição das razões que fazem com que a prévia da revisão tarifária da energia Pernambuco seja essa. Dando sequência à nossa audiência pública, eu passo então a palavra para o presidente do Conselho de Consumidores da Energia Pernambuco, senhor José Carlos Medeiros. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês, participando desse evento, né, essa audiência pública tão aguardada. Estou aqui representando o Conselho de Consumidores aqui de Pernambuco, né, da Energia Elétrica de Pernambuco. Inicialmente, desejo cumprimentar a mesa em nome do diretor Fernando Mosna, né, que está liderando esse processo aqui para a nossa revisão em Pernambuco. O diretor da ARP, colega Frederico Maranhão, os analistas da ANEEL, com quem a gente tem tido uma interação bastante grande nos últimos tempos, né? O Charles e o Fernando, que está secretariando aqui a mesa. Um cumprimento especial aí para a direção da ANEEL Energia, as pessoas do presidente Saulo Cabral e João Paulo, Sebastião da FIEP, que está nos acolhendo aqui, diretor da FIEP, e uma saudação também aos colegas conselheiros, Eduardo Oliveira, Lécio Queiroz e o nosso secretário executivo, Rafael Mota. E senhores e senhoras. Então decidimos aproveitar essa oportunidade para fazer uma contribuição oral, mas que serão formalizadas dentro dos canais da ANEEL, né, do processo da ANEEL. Vou tirar aqui para ficar melhor para falar.
Inicialmente, desejo registrar que o Conselho Consumidor de Energia Elétrica é um órgão sem personalidade jurídica, de caráter consultivo, tem que ser entendido, né? Formado por representantes das classes comercial, residencial, industrial, rural e poder público, com incumbência prevista pela regulação da ANEEL para todo o país, de contribuir com o aprimoramento dos assuntos relacionados à prestação de serviço público de energia. Notadamente, e aqui com destaque, né, as questões ligadas ao fornecimento de energia elétrica, tarifas adequadas e os serviços prestados ao consumidor final. Esse é o nosso propósito, é o propósito do Conselho de Consumidores. A participação dos conselheiros é de forma voluntária e não remunerada. Aqui na nossa fala a gente vai buscar refletir um consenso de tópicos coletados em reuniões com os demais conselheiros, representando todas as classes, né, focando no processo de revisão tarifária de 2025, que acontece a cada 4 anos aqui em Pernambuco. Todos concordamos que a tarifa de energia precisa ser justa, como o diretor falou, para o consumidor e, ao mesmo tempo, suficiente para garantir que a distribuidora realize os serviços de operação, de manutenção, pague os seus custos, tenha uma remuneração justa pelos seus ativos. Reconhecemos isso. E que ela possa também, principalmente, fazer novos investimentos que signifique, no futuro, um equilíbrio econômico-financeiro da empresa distribuidora. Então, é esse equilíbrio que a gente procura. Reconhecemos que esse é um trabalho muito desafiador para a direção da ANEEL, mas é uma atribuição legal que, na prática, funciona como uma espécie de arbitragem. E para que se chegue a um bom resultado, seja assegurado que o fornecimento seja feito de forma com qualidade e contínua, confiável e de, aspas, excelente qualidade. A atribuição da ANEEL em fixar a tarifa de energia, defender o interesse público e garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos agentes do setor. E aí a gente inclui, além da distribuidora, também as empresas geradoras, as empresas transmissoras, que operam também no ambiente regulado. Nós vimos ali no slide anterior apresentado pela ANEEL, que a parcela A, apesar de não servir de discussão no detalhe aqui, porque não é um valor gerenciável pela distribuidora, mas onera também o custo da tarifa. No setor elétrico brasileiro, a gente tem a felicidade de ter uma regulação que o custo da energia gerada, né, que é comprada pela distribuidora, e o custo do uso da transmissão são feitos através de leilões públicos, né, que dá transparência. Esses leilões são liderados pela ANEEL. Temos que observar também, como muito importante e com muita atenção, os encargos setoriais e os tributos, que, como podemos observar na apresentação, oneram bastante a fatura do consumidor. Por serem custos considerados não gerenciáveis pela distribuidora, já que são passados diretamente para a tarifa, muitas vezes essa discussão quase sempre fica prejudicada, mas precisa ser dita e é uma permanente preocupação por parte dos conselhos de consumidor do Brasil inteiro. Aqui fica o nosso registro também, representando o consumidor. Nos últimos anos, percebemos um nítido crescimento dessas cobranças de encargos, sem sinal de redução, diretor. Pela sua fala de hoje, aí, a gente viu a sinalização para esse ano, né? Sem sinal de redução, apesar da relevância na composição do custo final de energia no ambiente regulado, aqui em Pernambuco e em todos os estados. Tive a curiosidade de olhar o subsidiômetro hoje, 12 de março, está se realizando essa audiência, e já sinaliza para 2025, só em 2025, os 3 primeiros meses, março até dia 12, né, um valor superior a 5,2 bilhão de subsídio de energia elétrica. É muito dinheiro. Traduzindo, para que o cliente entenda, o consumidor entenda essa relevância, né? O consumidor residencial, se a gente pegar o consumidor residencial e o site da ANEEL que divulga o subsidiômetro, traz isso com muita clareza, né? Já representa
um valor médio acima de 13% no valor da tarifa. Convenhamos, é realmente muito alto. O espírito dessa revisão, que se realiza, como disse, a cada 4 anos, foca na avaliação, principalmente dos custos gerenciáveis, garantindo se estão de acordo com a complexidade da legislação. Não é fácil. Entendemos e estamos confortáveis pelas interações que a gente tem com a equipe técnica da ANEEL, pela transparência da forma, da metodologia de cálculo, mas realmente é muito complexo. Essa legislação é respeitada pelos padrões de qualidade definidos da ANEEL, que, ao nosso ver, tem que seguir, diretor, incentivando sempre uma maior eficiência com redução dos custos da empresa fiscalizada. Eu acho que esse é o espírito. É esperado que, com o aumento da quantidade de consumidores, haja ganhos de produtividade. Em tese, esses ganhos deveriam ser repassados para os consumidores, via modicidade tarifária. Esse é o espírito da regulação, né? Não podemos esquecer que a energia elétrica é considerada muito cara no Brasil. É esperado que, com o aumento desses ganhos de produtividade, os consumidores recebam isso. Atualmente, temos que reconhecer que, nesse processo, há oportunidades de contribuição da sociedade, que, sendo recebidas pela ANEEL, são submetidas à avaliação antes da emissão da nota técnica final, que vai para a deliberação da diretoria, cuja reunião também é pública e pode ser acompanhada ao vivo pela internet. É o que sempre fazemos. Entendemos que a nossa participação é muito valiosa. Nós, do Conselho de Consumidores, já estamos acompanhando de perto todo esse processo de revisão, desde o início do cronograma. Como disse, com várias interações com a equipe multifuncional da ANEEL. Isso tem sido monitorado pelo Conselho. Nas nossas recentes interações, podemos entender melhor os detalhes da metodologia, a definição dos principais parâmetros que influenciam na definição da tarifa. Essa apresentação de hoje trouxe muita clareza. No modelo regulatório atual do setor elétrico, a nossa premissa como consumidor é que são atribuições dessa agência reguladora estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro com definição de custos numa faixa adequada de eficiência operacional, garantindo o reconhecimento de que os investimentos comprovadamente realizados pela distribuidora foram de forma prudente. Essa é uma atenção importante. Como citado aí na apresentação, um parâmetro importante tem sido o fator X, que está relacionado ao custo operacional e à qualidade do fornecimento de energia. Na metodologia da ANEEL, isso é importante, ela visa o compartilhamento de ganhos de eficiência. Esse conselho acredita que a distribuidora tem que buscar obstinadamente melhorias no atendimento ao consumidor, disponibilizando, por exemplo, canais adequados de relacionamento. E aqui aproveitamos para fazer um destaque importante. Reconhecemos a importante evolução na digitalização dos canais, feito pelo Grupo da Energia, como site, agência virtual, uso do WhatsApp, aplicativo no celular. Isso ajuda muito o atendimento ao consumidor, o registro de reclamações, o relacionamento. Mas a ANEEL tem que estar atenta também aos consumidores não digitalizados, ou pela sua condição social e educacional, mas também pela localização geográfica desfavorável, como, por exemplo, o segmento rural, que é representado também no Conselho. Indicadores de qualidade também são definidos nessa revisão, notadamente o DEC e o FEC, que são duração e frequência nas interrupções do fornecimento de energia, usando valores equivalentes às médias. E aí, diretor, é uma coisa que o Brasil inteiro está prestando atenção, né? A evolução da melhoria nos DEC e FEC,
A Neoenergia tem tido uma evolução positiva em relação a isso. Entendemos que os valores regulatórios, até o momento, ainda não foram definidos. Eu acho que, conversando hoje com o Charles, senti falta na nota técnica, sentimos, né? A definição da meta regulatória para a DECFEC. Mas entendo que isso é um evento que vai acontecer em paralelo e a gente espera que seja uma meta desafiadora também, buscando cada vez mais melhorar. Os valores dessas novas metas atuariais devem ser expressados por sinais econômicos para que a qualidade no fornecimento seja prioridade. Fica óbvio, e aqui uma mensagem para a direção da Neoenergia, né? Fica óbvio que as inovações tecnológicas já incorporadas no funcionamento do sistema elétrico, nós reconhecemos, né? Com investimento em equipamentos e sistemas reconhecidos na base de remuneração dos ativos, permite a digitalização da operação, com automação de subestações, chaves com comando remoto, transferência de cargas automáticas, tem de fato melhorado em muito os índices de continuidade de fornecimento de energia. Daí a nossa sinalização que o DEC tem que estar expressado, o DEC regulatório tem que expressar essa situação. Os índices apurados como média de consumidor da concessão, muitas das vezes não explicitam algumas regiões. Isso está sendo corrigido, eu acredito que na renovação das concessões. É uma coisa importante, né? Algumas áreas têm um DEC-FEC ainda muito alto. Alguns conjuntos, tá certo? Então tem um dever de casa aí da distribuidora com quem a gente tem se relacionado muito sobre isso. Um desafio de melhorar também os DEC-FEC daqueles conjuntos que estão acima do regulatório, né? Um feedback que esse Conselho deseja deixar como reflexão está relacionado às reclamações ainda bastante frequentes do não cumprimento de prazos regulatórios por parte da distribuidora na realização dos serviços, como aprovação de projeto, execução de obras, ligação novas. Reconhecemos o esforço. Queria uma água. Nós reconhecemos o esforço que a direção tem feito para melhorar, tá? Mas ainda é uma coisa que está numa linha descendente, mas é uma coisa que tem que ter uma atenção muito grande. Mais recentemente, e aí caminhando já para o final da minha fala, né? Mais recentemente, a estrutura de atendimento de demanda está sendo crescente, né? Nos segmentos de geração distribuída. Eu queria fazer esse parênteses com destaque. É um feedback que a gente tem, diretor, também de outros conselhos de consumidores. Isso não é evento exclusivo de Pernambuco, mas é um fato real que precisa ser visto como um fato novo, que não é tão novo, na estrutura de avaliação da tarifa, que é a parte de geração distribuída. Reconhecendo que tem que ter um desafio estrutural para muitas distribuidoras. Nesse aspecto, no cenário atual, de massificação dessas usinas fotovoltaicas, a regulação precisa incorporar um incentivo específico para melhorar a qualidade desse serviço nesse segmento. É um desafio grande. E é uma coisa que não estava prevista na regulação, mas que tem, de alguma forma, entrar lá no fator X, a gente tem que imaginar isso. O Brasil hoje tem mais de 5 milhões de unidades consumidoras recebendo crédito de compensação de energia, com mais de 3 milhões de usinas, na modalidade apenas de micro e mini geração distribuída. É realmente um cenário novo, desafiador para a ANEEL, que precisa revisar a regulação, com vista a assegurar a prestação do serviço de forma mais adequada. Outro ponto de relevância aqui em Pernambuco tem sido o índice regulatório de perdas, que consideramos ainda bastante elevado. Foi mostrado aí. Entendemos claramente o desafio da distribuidora no combate às perdas não técnicas, as dificuldades decorrentes do remanescente, da remanescente cultura do furto,
que permanece, mas o índice divulgado pela ANEEL nessa revisão ainda é bastante alto. O valor de 13,97 para perdas não técnicas no período até 2028. Precisa de uma atenção importante pela distribuidora. Todas essas considerações são compartilhadas com a direção da ANEEL Energia ao longo do ano. Nossas muitas interações, buscando proposições de aperfeiçoamento dos processos de trabalho, redução de reclamações, alocação de recursos, P&D, eficiência energética, plano de investimento no sistema elétrico, aspectos de melhoria na qualidade do fornecimento. Então, nosso contato com a direção é permanente. A gente não espera um evento de audiência pública para tratar disso, não. Temos tido um relacionamento cordial, produtivo e, eu acho que, construtivo. Concluindo, em nome aqui do Conselho, desejo expressar a nossa preocupação com o futuro próximo. O prazo de concessão se encerra em 2030, faltam poucos anos. Está em curso o processo de renovação das concessões, cuja minuta de contrato já vem sendo objeto de consulta pública, validação dos órgãos de controle da União, entidades representativas do setor elétrico e bastante debatido entre os conselhos de consumidores do Brasil, sob a liderança da ANEEL. Final, o fato nesse momento de estarmos com resultado de redução da tarifa, pelos motivos aqui apresentados pela ANEEL, não diminui nosso desejo de seguir contribuindo para assegurar melhorias na prestação desse serviço regulado, com sustentabilidade e tarifas módicas para o consumidor. Obrigado a todos. Agradeço ao presidente do Conselho de Consumidores da ANEEL Energia Pernambuco, o senhor José Carlos Medeiros, pela manifestação. E é sempre importante a gente ter a chance de ouvir o Conselho de Consumidores, porque enriquece bastante o trabalho que é feito pela ANEEL na conclusão da consulta pública, observando as contribuições feitas. Desta forma, eu já me coloco à disposição para, se o Conselho de Consumidores da ANEEL Energia Pernambuco tiver interesse em fazer uma reunião comigo, com a equipe técnica, em Brasília. Se eventualmente não for possível, podemos fazer por meio remoto. Basta entrar em contato conosco, que tão logo encerre a nossa etapa de contribuição, que é até 21 de março, podemos fazer essa reunião. Agora, então, agradecendo a participação do presidente do Conselho de Consumidores, eu vou abrir para a exposição de inscritos, mas eu queria saber onde está a lista. E o primeiro inscrito é o diretor-presidente da ANEEL Energia Pernambuco, o senhor Saulo Cabral. Muito bom dia, senhoras e senhores. Eu trouxe uma pequena apresentação aqui para suportar a minha fala. Eu vou esperar aqui que a gente coloque, mas queria começar aqui cumprimentando o presidente dessa audiência, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, o Fernando Mosner, em nome do qual cumprimento aqui todos os demais representantes aqui da agência reguladora. Cumprimentar aqui o Frederico Maranhão, a Lara Pinheiro, representantes aqui da agência local, da Agência Reguladora de Pernambuco. Cumprimentar o Zé Carlos Medeiros, nosso presidente aqui do Conselho de Consumidores, que tem nos acompanhado, e agradecer aqui a acolhida da FIEP, em nome do Sebastião Pontes, que nos acolheu aqui, nos cedeu o espaço para que a gente pudesse fazer a audiência pública. Trouxe aqui alguns pequenos slides, poucos slides, para que a gente possa rapidamente aqui fazer um contexto rápido da visão da ANEEL Energia Pernambuco em relação a esse processo de revisão tarifária referente à consulta número 4 aqui de 2025. Então, trago antecipadamente aqui a vocês uma visão, né? Nós estamos falando aqui da ANEEL Energia Pernambuco,
mas aqui eu trago alguns números e uma visão do grupo Neoenergia, um grupo que atua em todo o estado, quase todos os estados brasileiros, atua ao longo do Brasil. Nós somos o maior grupo em relação ao número de clientes, nós temos 5 distribuidoras, a Neoenergia Pernambuco é uma delas, 17 milhões de clientes, cerca aí de 40 milhões de pessoas no Brasil são atendidos, são clientes da Neoenergia, né, enquanto consumidor final. Nós somos pioneiros também em energia limpa, 90% de nossa matriz é renovável, com mais de 4 GB de capacidade instalada, e já investimos 90 bi no Brasil, gerando aí 50 mil empregos diretos e comprando prioritariamente de fornecedores locais, mesmo sendo um grupo com composição acionária que envolve ali Iberdrola, Previ e a parte negociada em Bolsa de Valores, o free float aí de 16%. Seguindo aqui especificamente para a Neoenergia Pernambuco, hoje mais de 4 milhões de clientes, dos quais 1,2 milhões são clientes de baixa renda, beneficiados aí com a tarifa social de energia elétrica. Geramos aqui em Pernambuco mais de 7 mil empregos diretos e fizemos mais de 9 bi de investimentos nos últimos 10 anos aqui diretamente no estado de Pernambuco para os nossos clientes. Trago um pouquinho aqui, ouvi atentamente a fala de José Carlos enquanto presidente do Conselho e trago aqui um pouco dos nossos investimentos e da nossa busca por cada vez mais permitir um atendimento melhor aos nossos consumidores. Então, temos tido um investimento forte em novos serviços digitais. José Carlos citou aqui, nossos aplicativos passaram por remodelação, a agência virtual também passou por uma revisitação, o WhatsApp, então temos novos canais digitais. Hoje, mais de 90% dos atendimentos realizados pela Neoenergia são atendimentos digitais, mas, ainda assim, Zé Carlos, como você mesmo citou, nós temos a preocupação em buscar também que aquele cliente que não é digitalizado tenha um bom atendimento. Então, as nossas lojas de atendimento têm um novo conceito. Eu trouxe ali algumas fotos de uma agência ali, de uma loja no shopping Pátio aqui em Olinda, uma loja em Petrolina, lojas em Fernando de Noronha. Temos tido esse novo conceito de loja para que a gente possa tornar um ambiente mais agradável, mais fácil, mais simples para aquele consumidor, né, para aquele cliente que prefere o atendimento presencial. Muito mais foco em resolutividade, reduzimos de 2023 para 2024 7% o nível de reclamação dos nossos clientes e vamos buscar reduzir isso cada vez mais. A gente sabe, né, serviço público essencial de distribuição de energia tem que ser muito cobrado realmente, é um elemento que faz parte da vida das pessoas e a gente precisa ter foco nisso. Trago um pouquinho aqui dos investimentos, então a gente traz os investimentos dos últimos anos, 3,4 bi investidos, e uma perspectiva de mais 4,2 investido para o próximo ciclo, que temos iniciado aqui o 7º ciclo de revisão tarifária, mais de 189 quilômetros de linha previstos para serem realizados, 8 novas subestações e mais 118 MVA de potência instalada. Isso traz para a discussão e para a pauta o nosso compromisso com o Estado de Pernambuco em desenvolver a rede elétrica e manter os ativos operando com boa qualidade para que a gente consiga entregar os níveis, os patamares de qualidade exigidos pelo agente regulador, mas não só isso. Nossa busca é por ir além para que a gente possa aproveitar os ganhos de eficiência e fazer com que a qualidade final ao nosso cliente seja a melhor possível, melhor que o estabelecido pela agência reguladora, de forma que a gente busque aí a satisfação máxima dos nossos clientes, e isso a gente faz através da gestão dos nossos ativos e do nosso atendimento. Trago aqui então a foto dessa evolução de qualidade, também vista aqui como positiva ao longo dos anos, né? A gente sai de 2015 ali com 19 horas e chega no melhor patamar de qualidade de fornecimento que o Estado de Pernambuco já viu. E ressalto aqui, Mosna, que esse é um compromisso constante, né? Estamos abaixo do regulamento, sabemos, né, que a curva vai exigir que a gente venha, né, melhorando isso nesse próximo ciclo, mas nosso empenho é sim de continuar aí gerando um patamar positivo, né, buscando o limite técnico da rede, daquilo que for possível ter de eficiência, não só no DEC como no FEC, chegando a esses patamares que a gente tem hoje, o melhor resultado de interrupção de energia da história do Estado de Pernambuco. Trago aqui um pouquinho dos nossos investimentos em distribuição, centros de operação, aplicações em tempo real. Nós temos investido muito em tecnologia, em qualidade, reguladores com self-healing na rua, piscas de minutos ou segundos do que antes eram interrupções de horas, e isso se reflete com certeza na
na qualidade, na percepção do cliente, 100% das subestações digitalizadas para que a gente possa ter realmente continuidade cada vez maior do fornecimento de energia elétrica. Um ponto importante de abordagem aqui nessa minha fala é falar de perdas de energia. Pernambuco é um estado hoje considerada a quinta concessão mais complexa pela metodologia estabelecida pela própria ANEEL, mas é um dos estados mais violentos do Brasil, e a gente tem ali duas tristes notícias de colaboradores da ANEEL Energia que foram assassinados durante o exercício de suas funções nos processos que combatem perdas e inadimplência no estado de Pernambuco, mostrando a face cruel que é combater isso. E a gente busca um regulamento, Mosna, buscando atender ali aos limites, né, como a gente viu aqui, apresentado pela própria ANEEL, de eficiência nesse processo de combate, né, de investimentos. Nós já investimos mais de R$500 bilhão nesse último ciclo, mais de R$500 bilhão no combate à perda de energia, através de inspeções, regularização de clientes clandestinos, substituindo medidores danificados pelos próprios clientes ou medidores antigos, intensificando o uso de telemetria, sistemas de medição centralizada, tudo isso para que a gente tenha cada vez mais um controle melhor das perdas de energia, mas infelizmente isso ainda não é suficiente. Fazemos muitas ações com apoio do nosso jurídico, ações policiais, né, ampliamos muito a vinculação e a divulgação disso, agradecer também aos veículos de imprensa, né, que dão visibilidade a esse tema tão grave no Brasil, mas infelizmente hoje o modelo ainda não captura a necessidade que um estado como Pernambuco tem de cobertura das perdas de energia, e que pese tantos investimentos, e que pese essa violência que a gente enfrenta com os nossos colaboradores diariamente no combate, né, o modelo hoje, claro, com suas assimetrias naturais de um país tão diverso, né, hoje o benchmark de energia de Pernambuco ainda é comparado com o Acre, um estado muito diferente de Pernambuco, né, e a gente precisa cada vez mais se debruçar nisso. Vamos fazer as nossas contribuições nesse sentido até o dia 21, para que a gente tenha aí um modelo justo aí de retribuição dos investimentos que são feitos para o combate às perdas. Esse slide aqui eu acho que ele está redundante, a gente já viu aqui na apresentação da ANEEL, então um efeito negativo. Queria ressaltar, somando-se ao reajuste do ano anterior, é o segundo, agora é uma revisão, mas a gente está falando de reajustes negativos na conta de energia elétrica, o que reforça cada vez mais aí a busca, não só das distribuidoras pelas suas eficiências, mas também o empenho da regulação da ANEEL em conseguir aí cada vez mais a tarifa mais módica possível para os nossos clientes. E por fim, trago para vocês aqui, para relembrar o aspecto arrecadador, o grande caixa do setor elétrico, que são as distribuidoras de energia elétrica. A ANEEL Energia Pernambuco, ao final na verdade, nesse início de processo aqui de revisão, isso pode sofrer algumas variações, mas a gente fica ali aproximadamente com 26% da conta de energia. Então, de tudo isso que a gente faz, todos esses investimentos, todas essas ações de combate, quando a gente emite a fatura ali, ainda segurando a inadimplência, ainda fazendo todos esses processos, nós ficamos com 26% dessa fatura, e o resto é transferido para 38% para os custos de compra de energia e transmissão, 34% para os impostos e encargos já citados aqui, tanto o esforço que existe em se reduzir isso, e sobra ali 26% para que a distribuidora faça isso, e continuaremos empenhados aqui nesse próximo ciclo tarifário em continuar com esses 26%, melhorando a qualidade e melhorando aí o serviço prestado à nossa sociedade, à indústria, ao cliente final, enfim, a todos os pernambucanos. Era isso, muito obrigado. Agradeço a fala do diretor-presidente da ANEEL Energia Pernambuco, o senhor Saulo Cabral. Momento importante, participação da concessionária nessa audiência pública. E chamo então a próxima inscrita, a senhora Ângela Belfort, representante do Movimento Econômico. Bom dia a todos. A gente escreve há muito tempo sobre energia e tem duas curiosidades que a gente ficou com os números aqui apresentados. A gente viu muitos anos a tarifa de energia aqui dos pernambucanos subir,
por causa da Termo Pernambuco. Agora que acabou esse contrato bilateral, aí o impacto disso vai ser só de 0,70 na conta dos pernambucanos. A senhora me perdoa, porque no momento que nós estamos, é uma fase de exposição dos inscritos, não é uma lógica de perguntas e respostas. Então, nós aguardamos a fala da senhora. Não, a senhora apresenta a contribuição, pode ser essa pergunta, ela está gravada, ela vai ser registrada, e no momento em que encerrar a consulta pública em 21 de março, a área técnica vai analisar cada contribuição escrita ou aquelas ditas agora na fase oral de contribuição na audiência pública e apresentar os esclarecimentos. Mas agora é o momento de realmente ouvir. Certo. Então não dá para perguntar, dá só para fazer observações. Não, a senhora pode colocar todas as perguntas que a senhora entender que mereceriam uma resposta da agência reguladora. Pronto, mas a resposta não seria agora. Como é que a gente percebe, né, que a gente cada vez mais está tendo vendavais na cidade. Quando tem esses vendavais, falta energia. E eu queria saber qual a solução que a ANEEL está sugerindo para as distribuidoras nesses casos. Porque falta energia e não é pouco tempo não, entendeu? E aí eu acho que era interessante começar a ter alguma coisa assim. Porque a gente percebe, inclusive, que mandam não sei quantas equipes, mas não é suficiente para o caos que fica na cidade. Pronto, era isso. Obrigada. Eu agradeço a participação da senhora Ângela Belfort e eu sempre entendo que é absolutamente relevante a participação de todos os consumidores de energia, porque são eles que, na verdade, são os diretamente impactados pela qualidade ou não do serviço prestado pela concessionária. Essas perguntas que foram feitas, como eu disse, elas são gravadas e serão registradas para que, ao final da etapa de consulta pública, tenha uma resposta da área técnica na análise das contribuições. Infelizmente, a nossa metodologia de audiência pública ela não é um modelo em que tem perguntas e respostas em tempo real, mas nenhuma pergunta é deixada sem resposta. Diante da ausência de outros inscritos na presente audiência pública, então vou fazer a conclusão da nossa reunião. Encerradas as exposições, reitero que as apresentações e documentos apresentados nesta audiência pública, bem como contribuições enviadas à ANEEL até o dia 21 de março de 2025, por meio eletrônico ou por correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas ser efetivamente aplicada. Como apresentado, sendo mantidos inalterados os dados considerados até o momento, foi apresentado pelo analista Charles, a revisão tarifária da Neoenergia Pernambuco vai conduzir um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 3,18%, sendo para alta tensão menos 10,19%. E para a baixa tensão, menos 1,04%, tudo em termos médios. É importante ressaltar que os índices dessa consulta são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entram em vigor dia 29 de abril de 2025, data de aniversário da concessionária. Relembro que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 4, de 25, e o prazo de contribuição ele vai até 21 de março de 2025. Antes de encerrar, gostaria de destacar a existência da tarifa social, foi dito pelo diretor-presidente da Neoenergia Pernambuco, disponível para beneficiários do cadastro único, e informar que na área de concessão da Neoenergia existem cerca de 650 mil famílias que atendem esses critérios, mas ainda não se beneficiam da tarifa social. Nesse sentido, informo que a Neoenergia Pernambuco pode auxiliá-los em relação à obtenção da tarifa social. Por fim, ressalto que ainda há outro momento para a participação popular da revisão tarifária da Neoenergia Pernambuco, que é justamente a reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEEL, e foi dito pelo presidente do Conselho de Consumidores da Neoenergia Pernambuco, que eles acompanham, mas pode também participar, se inscrever para fazer a sustentação oral, e esse espaço ele é garantido para que a opinião dos consumidores seja levada em conta na deliberação pelos diretores. Essa reunião ela é pautada e informada no site da agência, quando nós formos debater a publicação da resolução homologatória dos resultados que estamos tratando aqui. Mais informações estão disponíveis no site www.gov.br/ANEEL, na área Participação Social. Agradeço então a participação de todos e declaro encerrada esta reunião presencial. Tenham todos um bom dia.